Muito bem. Então, gente, boa tarde. Eu sou o professor Tássio Vilela, sou professor do Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Sergipe e sou também, hoje aqui, né, o apresentador dessa edição do Inesc Conecta, onde nós vamos falar sobre algumas oportunidades de editais públicos que estão abertos aí, de várias agências de fomento e outras eh, entidades, né, que apoiam a pesquisa no país. Vamos falar também um pouquinho agora no começo do que é o Inesc PD Brasil, né, e do que é o conceito de Inesc Conecta. A ideia do Inesc Conecta é a gente ampliar a divulgação, ajudar na divulgação de editais e tal, né? Isso é o primeiro efeito da iniciativa, fazer com que esses editais cheguem a mais pesquisadores e pessoas interessadas, de maneira a dar uma oxigenada, aumentar a oxigenação aí do nosso bioma de pesquisa, né? E também tentar apoiar, né, a formação de equipes que possam existir, mas não estejam formalmente interligadas. Por exemplo, imagine que existe um edital que eu vejo em uma determinada chamada, que eu tenho interesse, tem meu perfil, eu coordenaria um projeto ali, eu coordenaria uma proposta para atacar aquele edital, para enviar uma proposta para aquele edital, mas eu sou um cara da área de eletrotécnica e eu preciso de alguém que tenha conhecimento na parte de telecomunicações. Eu não conheço essa pessoa. Não tenho esse colega na minha equipe disposto a montar uma equipe e montar uma proposta para concorrer comigo. A gente aqui no Inesc, né, tem acesso ao que chamamos de rede Inesc Brasil, e nessa rede a gente consegue ter mapeados vários pesquisadores de diversos perfis e que a gente pode juntar, ligar os pontinhos, né, conectar essas pessoas para tentar compor uma proposta e submeter essa proposta para o edital via ah, Inesc. E aí, quando eu falo via Inesc, né, as pessoas é natural que as pessoas perguntem o que é o Inesc PD Brasil. O nome completo é Instituto de Engenharia de Sistemas e Computação, Pesquisas e Desenvolvimento do Brasil. A gente também se refere a ele como IB, carinhosamente, né, de Inesc Brasil. E a função primordial do Inesc Brasil é pegar o conhecimento da academia e aplicá-lo na sociedade, na indústria, enfim, né? Fazer com que esse conhecimento possa sair dos laboratórios e beneficiar diretamente a sociedade. Trata-se de uma ICT, uma empresa privada sem fins lucrativos, e os sócios, os donos dessa ICT, são universidades públicas brasileiras e o Inesctec em Portugal. Tá? Perdão, professor É, Tarso. Se o senhor Pois não. puder fechar tem um quadro cinzentado que está aparecendo na frente da imagem da apresentação. Provavelmente deve ser Isso, perfeito. Obrigado, Desculpe, obrigado. pessoal, a intervenção. É, E aí o que acontece? O Inesctec é uma ICT portuguesa, que é um dos sócios do Inesc PD Brasil, é igualmente, né, com os mesmos direitos e deveres de todas as outras universidades brasileiras que são sócias. E aqui nesse slide a gente vê as logomarcas e brasões de algumas delas, como Unicamp, a Federal de Sergipe, Federal de Santa Catarina, Pará, Maranhão, Goiás, Juiz de Fora, o TFPR, UFSC e por aí vai, né?
E essas universidades têm assento na Assembleia Geral do Instituto e determinam, né, os caminhos que o Instituto deve seguir. Pelo menos uma vez por ano isso acontece, tá? Então, do ponto de vista de figurino jurídico, o INESC funciona dessa forma. Do ponto de vista de missão principal, aquela que eu acabei de falar para vocês, né? E a ideia é nós termos uma rede transatlântica. Nesse mapa, no slide, a gente consegue ver as universidades associadas, que são as que estão em amarelo, são as mesmas que estavam no slide anterior, mas nós temos também as conveniadas, que são várias outras, como, por exemplo, a UFSCar, a UFPR, e temos também memorandos de intenção com várias entidades internacionais. Nem todas estão nesse mapa, tem entidades na América do Norte, na África, na Ásia, não dava para colocar todas que tem memorando de intenção no Inesc, a gente fez um recorte para o PowerPoint aqui, tá? E no final, a ideia é ter esforços que se coordenam e não se duplicam, né? Ter um reconhecimento internacional e relevância social e contribuir para o desempenho, competitividade e internacionalização das empresas e das instituições brasileiras que participam, né, no nosso ambiente. E aí, da porta para dentro, o Inesc PD Brasil se organiza em áreas de negócios e áreas de pesquisa. Elas estão listadas aqui nesse slide e elas são transversais, de maneira que uma impacta na outra, ou várias impactam em várias. Para transmitir melhor essa ideia, a gente tem aqui as áreas de pesquisa e áreas de negócio, né? De maneira que eu posso ter uma área de negócio como medicina e saúde, bebendo da uma área de pesquisa como engenharia biomédica e, ao mesmo tempo, gestão de inovação ou, ao mesmo tempo, sistemas de comunicações ou sensores e atuadores. Então, o verdadeiro valor está em conseguir organizar essas várias áreas de negócio e áreas de pesquisa, de maneira que a gente consiga ter projetos executados e gerando produtos que venham ali adiante a apoiar a sociedade, a indústria e desenvolvimento social do país, né? Aqui alguns números do ano passado, né? Já que 26 ainda está caminhando. Tivemos um crescimento de mais de 70% na projeção para 25. Em 25 foram 40 projetos ativos, mais de 170 bolsistas apoiados e centenas de publicações científicas indexadas em periódicos e conferências de relevância. E, e aqui alguns itens, né, de por que submeter seu projeto com o Inesc PD Brasil. Primeiro, a rede, que permite a conexão entre pesquisadores, empresas e instituições com foco em desafios estratégicos, equipes multidisciplinares, as equipes que estão presentes na rede Nesc Brasil são altamente qualificadas, né? E se propõe o alinhamento de acordo com as demandas dos projetos e do mercado, uma gestão integrada e eficiente, que é uma forma muito atrativa, principalmente para a interação com empresas. A gente chama de janela única, porque na prática o que acontece? O Inesc PD Brasil pode, junto a uma empresa, representar várias universidades ao mesmo tempo. Então, essa janela única de interface é muito propícia para, por exemplo, uma empresa que tem interesse em contratar um processo, e nesse processo existem várias universidades que têm competências, né, para desenvolver o projeto. Essas várias universidades são
conveniadas ao INESC, e a proposta é representada pelo INESC frente à empresa. Isso reduz bastante a demanda burocrática. Transferência de tecnologia com impacto. Recentemente tivemos, foi até postado nas redes sociais do Instituto, depósitos de patentes internacionais, né? Temos essa, essa meta, né? E vários dos produtos desenvolvidos nos projetos viram patentes e passam a ser aplicação de fato, vão além da parte acadêmica. E também se oferece, né, pelo INESC PD Brasil, o suporte na montagem e submissão do seu projeto, né, projeto que o pesquisador possa ter interesse em coordenar e executar conosco. Outra coisa que a gente sempre divulga é o Boletim de Oportunidades de Prospecção. É um documento que é enviado periodicamente, a cada 2 meses, pelo menos a gente envia boletim de oportunidades. E aqui, nesse evento, nessa apresentação, a gente vai fazer um recorte desse boletim e falar rapidamente de algumas oportunidades que estão presentes no último boletim, que foi enviado por e-mail há 2 semanas, 1 ou 2 semanas mais ou menos, né? Então, se vocês ainda não estão cadastrados, tem um link na divulgação do evento, a gente sempre manda um link de cadastramento, né? Para vir para o evento e também para receber por e-mail esse boletim com a divulgação das oportunidades, tá? Tudo muito bem organizado, bem diagramado. É um documento que vem sendo elogiado pelas pró-reitorias de pesquisa das universidades e tal, e tem apoiado, né, as universidades nessa filtragem de oportunidades. E aproveitando também para falar rapidamente do blog do Conecta, esse é um nome provisório, talvez fique esse mesmo. E basicamente nós estamos expandindo, né? O Conecta está crescendo, além do boletim, além dos eventos aqui das nossas lives, a gente tem também, vai ter também o blog, que vai ser uma ferramenta acessória onde se pode, por exemplo, filtrar as oportunidades de acordo com suas características, com prazos, com requisitos, etc., né? Cada postagem do blog vai ser uma oportunidade, um edital que a gente peneira, né? Filtra de outras das entidades de fomento. E falando agora propriamente do Conecta, né? A gente está no primeiro ciclo de 2026. Vocês estão vendo 5 ali, mas foi uma erro de digitação, tá, gente? É o primeiro ciclo de 2026 e a gente vai no quinto ano já do Conecta, a quinta edição. Todos os editais a gente conseguiu prospectar e ler e colocar tudo em ordem até ontem, 18 horas. O material que a gente vai apresentar aqui é completamente informativo e prevalece sempre as informações dispostas nos editais divulgados nas páginas oficiais, tá? Outra coisa importante, a gente tem um segundo formulário que é divulgado só aqui no evento, que é o chamado formulário de intenção. Então, esse código QR que está aí na tela, se vocês escanearem com o celular de vocês, vocês vão ser levados a um formulário onde vocês podem, né, selecionar o edital de interesse, descrever qual é o edital de interesse. Estou falando de antemão, mas esse código vai aparecer novamente durante a apresentação, tá? E aos que manifestarem interesse, a gente vai mapear as pessoas interessadas e tentar promover a conexão entre essas pessoas e outros pesquisadores que estejam interessados, né? Esse formulário vai estar disponível até segunda-feira, dia 20, e a ideia é que as pessoas interessadas demonstrem esse interesse para a gente saber e conseguir, né, tentar arrumar de alguma forma uma equipe para montar uma proposta para um edital ou vários, certo? Ah, é sempre muito desejável
que exista um indispensável, inclusive, que exista um coordenador, né, para uma proposta, e no formulário deve haver uma caixinha lá onde você marca, olha, eu tenho disponibilidade e interesse de coordenar uma proposta, né? E, de acordo com as respostas, a gente vai contactar as pessoas nesse chamado pós-evento. E aí, agora as oportunidades propriamente ditas, né? Começando com uma chamada da FINEP, Mover Empresarial. Ali no canto superior direito, vocês vão ver uma bolinha bege, onde se lê empresas ao lado. Isso quer dizer que isso é uma proposta, uma chamada FINEP, que tem que envolver uma empresa. Não dá para funcionar só com uma proposta acadêmica, tá? Tem que ter uma empresa. Em geral, essas propostas pedem contrapartidas, tá? E essa especificamente busca o desenvolvimento de produtos, processos e serviços para a cadeia automotiva. A gente está no meio aí de uma migração, né, energética, e são várias linhas temáticas: veículos elétricos e híbridos, aumento de eficiência de veículos movidos a biocombustíveis, segurança veicular, materiais, produtos e processos 4.0, por aí vai. É uma chamada de fluxo contínuo, foi publicada em março de 25 e tem duração de 36 meses, são 100 milhões de reais, e a submissão das propostas, como dito, né, com fluxo contínuo, pode ser enviada a qualquer momento, e ainda existe um saldo aí razoável desses 100 milhões que podem ser captados por propostas. É, Durante a apresentação, vocês vão notar links, né? Claro, não dá para clicar agora, mas para quem está inscrito, no final do evento, a gente envia um e-mail com o PowerPoint, com o boletim, enfim, isso tudo que a gente reapresenta aqui é informação pública, não tem, é tudo informação que o Instituto só replica, tá? O evento só replica. Outra chamada FINEP com foco em empresa, aumento de produtividade na agricultura familiar, considerando biomas e sustentabilidade, várias linhas temáticas aí, desenvolvimento de máquinas e equipamentos para produção. Essa chamada especificamente tem muito a ver com produção da agricultura pequena, né? Minifundiária, agricultura familiar. Então, muitas vezes é uma solução simples que um agricultor desenvolveu e que poderia, né, ser divulgada e utilizada e beneficiando várias outras famílias. E por que não tornar isso um produto, né, e dar acesso a outras pessoas? Dentre as linhas temáticas tem também desenvolvimento de implementos, criação de tecnologias para manejo agroflorestal, inovação de baixo custo para aumentar a oferta de alimentos, incluindo hortas urbanas. Também é de fluxo contínuo, 36 meses, tá? É, Tem arranjo simples e cooperação com a empresa, podendo ir aí até 10 milhões. O total de recursos são 120 milhões. E no momento tem bastante, ainda há recursos disponíveis. FINEP Amazônia, Bioeconomia e Desenvolvimento Regional, vai apoiar o desenvolvimento de soluções e aprimoramento de produtos e processos que resultem em compostos bioativos, bioinsumos, geração e distribuição de energia renovável. Três linhas temáticas, né? Bioeconomia a partir de biodiversidade, comunidades resilientes e sustentáveis, desenvolvimento território amazônico. E também já está de fluxo contínuo, o total de recursos é bastante alto, está disponível ainda há recursos e a gente pode, né, havendo interessados, tentar montar uma proposta para esse edital. E aí, fazendo um arrazoado de vários outros
editais FINEP mais inovação que estão abertos, né, e que envolvem empresas. Todos esses aí estão funcionando, tem muito edital aberto, tá, gente? A gente pode enviar para vocês, quando a gente tiver o PowerPoint para vocês, todos esses links aí devem dar acesso e diretamente no site da FINEP também, né? É bem tranquilo de chegar lá e encontrar os editais. Vão desde transição energética até semicondutores, defesa, agro, né? Realmente tem muito fomento. Outra chamada FINEP, essa abriu em 25 de maio, 29 de maio, abriu em 23 de março, vai até 29 de maio, e trata de biorrefino, né? Produção de combustíveis renováveis e produtos de baixo carbono. Dois desafios tecnológicos: desenvolvimento de insumos para a produção de SAF e outros biocombustíveis ou produtos de baixo carbono, e desenvolvimento de enzimas e micro-organismos para a conversão de biomassa em SAF de baixa intensidade de carbono. Então, 30 milhões na chamada, cada projeto de 10 a 30 milhões. Mais um FINEP, Cadeia Socioprodutiva de Agricultura Familiar e Sistemas Agroalimentares Sustentáveis para ICTs, 2026. A ideia é apoiar projetos institucionais voltados ao desenvolvimento de soluções científicas para enfrentar desafios na estruturação e no fortalecimento de cadeias socioprodutivas na biodiversidade brasileira. Se elegem aí CTs públicas e privadas e várias linhas de pesquisa, bioinsumos, aquicultura, soluções digitais para a pequena propriedade rural, sistema de produção agroecológico e orgânicos. Foi lançado também em março, 36 meses, 150 milhões, propostas entre 3 e 7 milhões. Aqui é uma chamada do Procel, o espaço é 3, Energia, Educação e Eficiência, e a ideia é selecionar propostas para criar espaços expositivos e educativos de centros culturais, museus, espaços de ciência ou bibliotecas, para disseminar conhecimento sobre energia elétrica, eficiência energética e fontes renováveis por meio de curadoria cultural. Áreas temáticas: acervos científicos e acervos históricos e culturais. Um trabalho um edital bem interessante, né, bem extensionista e muito alinhado, né, com a parte de transição energética que vem acontecendo ultimamente, né, na qual está se dando bastante atenção. O edital está aberto até 18 de junho, a execução são 18 meses, 15 milhões e os projetos de 300 mil reais a 3 milhões. Chamada CNPM 2026, multi-institucional. A ideia é apoiar projetos multi-institucionais originados na região norte e nordeste do Brasil que respondam a desafios estratégicos para o desenvolvimento científico, tecnológico e social. E aí, linhas de pesquisa, né? Bem diversas: energia renovável, sustentabilidade, saúde, poluentes, mudanças climáticas, bioeconomia, nanotecnologia aplicada e herança cultural. Ah, o total da chamada e o valor para o projeto não foi informado. O edital está aberto até 19 de maio. Outra chamada agora com a Embrapi, projeto da rede Eureka. E a ideia é apoiar, né, financeiramente pesquisa e desenvolvimento, impulsionar a produtividade e competitividade das indústrias, que venham atuando em pesquisa e desenvolvimento de produto, processo inovador, objeto de comercialização, permite participantes que colaboram em projetos orientados para o mercado com parceiros de mais de 45 países e são necessárias no mínimo duas entidades aí envolvidas e envolver uma unidade Embrapi com uma empresa brasileira no consórcio. 1º de janeiro de 25 foi quando foi aberto, tem duração de 24 meses, a Embrapi financia até 30% dos custos elegíveis.
2,2 milhões pela FINEP para startups, pequenas empresas e médias empresas, e até 5 milhões para médias empresas e grandes empresas. Outra chamada, essa internacional, até 120 mil euros, valor total de 800 mil euros, a MeraNet 2026, né? Busca financiar pesquisas e inovações transnacionais ambiciosas em materiais avançados, incluindo materiais para baterias e tecnologias energéticas de baixo teor de carbono. Temas prioritários: materiais para sistema de armazenamento e distribuição, conversão de energia, superfície, revestimentos e interfaces inovadoras, materiais funcionais inovadores com arquitetura definida, materiais que abordam desafios ambientais e materiais de próxima geração para a eletrônica. Outro agora pelo Wellcome, estabelecimento de centros de infraestrutura para síntese de evidências de LMICs, né? Pretende aí financiar 5 novos centros globais de infraestrutura para viabilizar síntese de evidências baseadas em IA que sejam oportunas, relevantes e acessíveis, visando enfrentar desafios de saúde e políticas públicas em larga escala. Novos arranjos de pesquisa e inovação, né? As propostas devem estar nesse contexto, das áreas temáticas, submissão até 7 de maio, 3 a 5 anos de inovação. O valor total da chamada não é divulgado, mas os valores por projeto de 1,5 a 1,9 milhão de libras. Bom, esse foi o arrazoado de chamadas, né, o recorte de chamadas que a gente fez partindo do nosso boletim, tá? Que, como a gente falou, é enviado periodicamente para os e-mails cadastrados. Mais uma vez, a gente abre aqui o QR Code para as pessoas que tiverem interesse de entrar em contato, coordenar um projeto, propor sua participação, tá? O formulário vai estar disponível mais uma vez até 20 de abril. Eu espero que vocês tenham gostado da live. Foram 40 minutinhos aí conversando com vocês. A gente aproveita também para agradecer, dar nosso muito obrigado pela presença de todos, tá, gente? E se precisarem entrar em contato, temos também o site do Inesc Brasil, Inesc PID Brasil, né? Ineskbrasil.org. E vocês podem entrar em contato por lá também, tem um e-mail de contato, um formulário de contato. E a gente fica à disposição, tá? Agradece o interesse e a participação de todos os presentes. E fechamos dessa forma essa edição da live, né, do evento Inesc Conecta, primeiro de 2026. Muito obrigado mais uma vez.